Olá, tudo bem? Eu sou a Natália, sou gestora de sucesso do cliente aqui na Agora. E a gente dando sequência à nossa rodada de webinar, vamos conversar hoje sobre simplificando o e-social. Eu estou com a Milena, que é a nossa gestora de marketing aqui na Agora, e com a Rosângela, que é especialista em e-social. Tudo bem? Boa tarde, Natália. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. É um prazer tê-la aqui, Rosângela, com a gente. A gente sabe hoje no marketing o quanto o e-social está em alta aí nas redes sociais, na internet. E dentro do marketing a gente tem recebido muita demanda, tanto dos clientes quanto do público mesmo, querendo saber um pouco mais sobre o e-social. Né? Então, vai ser um prazer receber a Rosângela aqui para trazer alguns insights para a gente sobre como simplificar o e-social. Que bom. Conta um pouquinho para a gente da sua experiência, Rô. Eu sou formada em administração e sempre trabalhei com departamento pessoal, área trabalhista. Então, eu conheço o departamento pessoal desde o comecinho, passei por fases de implantação e de mudança também do governo, como, por exemplo, a CEFIP, que é algo que até hoje ainda gera muitas dúvidas, né, para quem está na prática trabalhista, de como gerar a CEFIP, como fazer o recolhimento correto. E agora eu estou passando pelo e-social também. Então, eu atuo na educação profissional, né, com aulas dentro da área trabalhista, DP e social, com consultoria também para empresas. E agora também estou aqui com vocês para ajudar a simplificar um pouquinho o e-social. Legal, bem-vinda. Pessoal, mandem perguntas. No fim do webinar, a gente vai responder todas as perguntas de vocês, tá? Rosângela, explica para a gente o que é o e-social e com qual objetivo esse projeto foi criado. Tá certo. O e-social, ele é uma forma de você cumprir as obrigações acessórias que já existem. Hoje existem aproximadamente 15 que serão substituídas, né, após a implantação total do e-social, que vai desde a informação da admissão do empregado, quanto ao afastamento, quanto à demissão, a própria folha de pagamento, a parte de escriturar a tributação dessa folha de pagamento, né? Então, é uma forma de você cumprir as obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais, mas de uma forma unificada, de uma forma digital. Então, todas as empresas, elas devem obedecer um cronograma, e elas devem obedecer também critérios de arquivos, porque tudo é digital, não existe um relatório, não existe um PDF que você vai mandar protocolar, não. Tudo é digital. É um arquivo que sai do sistema da folha da empresa, vai direto para o e-social, ou uma base de dados que também, né, o governo liberou para simplificado para quem é MEI, quem tem só um empregado, né, o simples, mas tudo é digital, não tem mais nenhum tipo de papel, de relação papel com o cumprimento dessas obrigações. Legal, legal. E quais são as vantagens do e-social, assim, além de ser tudo digital agora, quais são as vantagens também do e-social além disso? Hoje, ser bem sincero, eu estou muito na prática trabalhista com os meus alunos, com as pessoas com quem eu presto consultoria, e o pessoal não está conseguindo ver vantagem, tá? Porque a gente está com duas demandas: o continuar a fazer o que tem que ser feito, que não mudou nada, então a gente tem as mesmas obrigações, tem que fechar folha, admitir, demitir, e tem o e-social que tem fase de implantação. Hoje, exatamente hoje, está iniciando uma nova fase para o terceiro grupo. Então, todas as empresas da área privada, setor privado, todas elas estão em algum momento na fase de implantação do e-social. Então, hoje a gente não consegue, talvez, enxergar. No futuro, a princípio, a gente já tem de cara a eliminação de pelo menos 15 obrigações acessórias. Então, vai eliminar a CEFIP, vai eliminar o sistema CAT de informar acidente de trabalho, vai eliminar a folha de pagamento, como a gente vê hoje, a obrigação de manter a folha, né, no sistema ou em cópia, isso também vai ser eliminado no futuro. O CAGED, que é uma obrigação mensal que a gente tem que fazer todo mês, ou quando o empregado admitido recebe seguro-desemprego, eu tenho que informar até o dia que ele começa, né, na empresa. Então, todas essas obrigações que têm datas diferentes, mas são repetitivas, porque acabam falando dos mesmos dados, né? Quando eu falo do CAGED, são dados de admissão e demissão, que se repetem no seguro-desemprego, que vão se repetir na RAIS, que vão se repetir algumas coisas na DIF. Tudo isso vai ser eliminado. E o que eu acho que é mais vantajoso, e a gente tem dois olhares, né? Para o governo, porque ele vai ter em tempo real
praticamente real, né, mensalmente, tudo que as empresas estão fazendo, se elas estão cumprindo as obrigações, se elas estão cumprindo com as questões tributárias, e também como sociedade, porque é um momento para todos, inclusive os órgãos públicos, de se readequar na questão de cumprir a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária. Não dá para você cumprir o E-Social se você não fazer a lição de casa antes, que é cumprir a legislação. Legal. E o E-Social, ele possui 3 eventos, né, com diferença específica entre eles. Você pode contar para a gente um pouquinho mais da diferença desses 3 eventos? Tá. Os eventos são situações que acontecem no dia a dia na relação de trabalho. Então, quando a gente fala de os eventos iniciais, que são as tabelas, são cadastros. Então, é o cadastro do próprio empregador, do contribuinte, né? Mas também a relação de cargos que a empresa tem, a relação de horários que a empresa tem, as jornadas, né, de trabalho que a empresa tem. Também tem a parte das rúbricas da folha, que depois vai entrar na parte de remuneração, quando entrar os eventos de remuneração. Então, é como se fosse estruturar a base das informações que vão vir em seguida. Tá? Então, esses são os eventos iniciais. Tem os eventos não periódicos porque não tem uma ocorrência certa, pré-determinada de acontecer. Então, a gente pode citar os mais comuns: uma admissão, uma demissão, um afastamento por férias, um afastamento por um atestado médico, que agora também vai ter que ser informado, né? O afastamento por atestado a partir de 2 dias, quando não for por doença do trabalho, o acidente de trabalho. E uma novidade, que a gente não tinha essa obrigação de controlar, e agora vai ter. Qualquer afastamento por doença ou acidente de trabalho, a partir de 1 dia, vai ter que ser informado ao E-Social. Então, os empregadores vão ter que ajustar alguns processos internos para também atender essas questões novas que o E-Social trouxe. Não alterou nenhuma lei, mas só a forma como é prestada essas informações. E, por último, a gente tem os eventos periódicos. Então, tem sim um período pré-estabelecido para acontecer, que, em geral, é a folha de pagamento. Então, eu faço a folha de pagamento e eu tenho que enviá-la para o E-Social, e também alguns eventos relacionados à contribuição previdenciária, comercialização de produção rural, aquisição da produção rural, eventos que, de alguma forma, vai ter a contribuição previdenciária girando, né, com o E-Social e também com outros sistemas que o governo criou para juntar as informações e finalizar esse cumprimento de obrigações. Legal. E puxando um pouco a sardinha aqui para o nosso lado agora, como que os softwares de gestão ajudam na automação desse processo, na adequação do processo do E-Social? Como que... Olha, Milena, isso é uma grande questão e eu acho que as pessoas precisam acordar para isso. Eu, como professora e consultora, eu vejo muita dificuldade das pessoas que trabalham na prática mesmo da área trabalhista não ter suporte. Então, ou o sistema de folha não está adaptado, ou o sistema tem até certa fase, mas não termina, ou tu precisa de um complemento, ou as pessoas não estão preparadas, ou a própria gestão da empresa não acredita no projeto social, e já não é um projeto, gente, é uma realidade. Todas as empresas agora estão em alguma fase do social, né? Então, precisa disso tudo. E para poder ajudar quem está na prática no dia a dia, precisa de alguns sistemas ou de complementos, vamos dizer assim, quando você não pode, né, adquirir todo. Por exemplo, se eu falar de uma empresa grande, a empresa grande, de repente, tem um sistema que faz a folha de pagamento. Mas será que ela tem aquele sistema que controla o ponto das pessoas que estão fora? Né? Eu tenho alunas que trabalham numa empresa que tem vendas, né, pontos de venda em todo o Brasil, e essas pessoas de fora mandam a folha na mão, e ela tem que redigitar isso no sistema. Isso é trabalhoso, pode ocorrer um erro por parte dela, pode ocorrer um erro por parte da pessoa que assinou a folha de ponto. E a mesma coisa acontece na empresa pequena, na empresa menor. Por quê? Ela não controla o ponto, porque nunca houve tanta necessidade, e agora precisa controlar até para manter essas informações no sistema e enviar para o social. Então, esses sistemas, como o de vocês, de ponto, que ajuda a cumprir essas obrigatoriedades,
ele vai ajudar bastante quem está na lida mesmo, na prática, no dia a dia. É o que a gente já percebe com os clientes que já estão se adequando, né? Com os nossos clientes que já estão se adequando, que nos ligam aí para tirar dúvida, mas teve uma facilidade muito maior na adaptação, por conta de já ter um software de gestão de ponto para apoiar essa adequação ao e-social. Né? É essencial, porque assim, o que eu vejo hoje, eu falo muito para os meus alunos, acabou a era do departamento pessoal de papel. Ou você está numa fase avançada de conhecimento, de análise mesmo de dados, deixar a parte burocrática otimizada e ter o seu tempo para se preparar ou você gerenciar outras coisas. Coisas que vão atingir, de repente, impactar o negócio da empresa, ou que vão impactar a questão dos tributos. Então, o que você puder otimizar, precisa ser otimizado. É onde a gente trabalha aqui, o RH do futuro, né? Isso mesmo. Eficiência operacional para dentro da empresa. Com certeza. Como é que as empresas podem se adequar para atender esses prazos que tu falou para a gente? Primeira coisa, entender o que é o social. Então, assim, quem não estudou um pouquinho, gente, tem material lá gratuito, o portal do governo está bem preparado, tem os manuais, lá tem todos os prazos. Primeira coisa, entender o que é social, identificar onde que a sua empresa se encontra. É primeiro grupo, é segundo grupo, é terceiro grupo? É órgão público? Órgão público a gente sabe que vai ficar para 2020, mas 2020 praticamente já está aí, então precisa se preparar. Segunda coisa, o e-social nada mais é que você transformar em forma digital aquilo que você cumpre. Então, você está cumprindo a legislação trabalhista? Aonde que estão seus pontos? Onde estão os pontos de melhoria? Você tem contratação de aprendiz? Você está com a cota de aprendiz em dia? A cota de pessoas com deficiência também, que é uma cota que vai ser muito fácil para o governo identificar quem não está cumprindo. Está em dia, não está em dia? Suas verbas de folha, você está com todas as rubricas, todas as verbas, aqueles lançamentos que aparecem no Lerite. Todos eles estão devidamente corretos com a tributação? Está recolhendo INSS, Fundo de Garantia, Imposto de Renda? Uma outra coisa assim, importantíssima. Imposto de renda, as empresas pagam num dia, mas declaram que pagaram em outro. Gente, vai ser muito fácil a Receita Federal cruzar essas informações. O funcionário que, de repente, sofreu um acidente, você tem a informação do acidente, mas não tem a informação do afastamento, não veio do ponto, então, quer dizer, você não está fazendo o controle correto. Outra coisa, empresas acima de 10 empregados têm que ter alguma forma de controle de pontos. Se você disse que adotou um registro eletrônico, essa informação vai na social, você tem um relógio, esse relógio está adaptado, está coerente com a lei, portaria 1510, ou tem um sistema alternativo? Se você indica uma coisa, mas em contrapartida você não tem a prova, você está se autodeclarando que tem alguma coisa ali que está errada. Então, todos esses pontos de cumprimento da lei precisam ser revisados para que você depois possa transportar essas informações para o social. Legal. E quais são os prazos do e-social? Primeiro a gente tem que falar de faseamento, né? O governo ele dividiu as empresas em grupos para facilitar a entrada de dados, né? E até mesmo considerando a capacidade de poder entregar essas informações. Então, as empresas maiores que faturaram acima de 78 milhões em 2016, começou ano passado, em janeiro. As empresas que faturaram menos de 78 milhões começaram agora, no mês também, agora em 2018. As empresas menores, que são empresas do Simples, o MEI com o empregado, associações, condomínios, entidades sem fins lucrativos. Elas iniciaram agora em janeiro e hoje, exatamente hoje, está iniciando a segunda fase para essas empresas. Essas empresas, a partir de agora, começam a enviar os eventos não periódicos, que são as admissões, demissões, férias, né? Todas essas informações de afastamento, tudo isso precisa ser enviado a partir do dia 10. Então, começou hoje. E órgãos públicos vai ficar para 2020. Para cada grupo de empresa, foi dividido em fases, que são esses eventos que a gente tinha falado, né? Primeiro os cadastros, depois os eventos não periódicos, por último os eventos periódicos e depois a substituição de algumas obrigações. Hoje a gente tem a Cefip, que recolhe o fundo de garantia e também presta informações à Previdência Social. Então, vamos dizer assim, ela vai se abrir,
ela vai ser substituída partes pelo E-Social e o FDRINF, que vem a parte de contribuições previdenciárias, e também mais um ator nessa situação, que é a DCTF Web. Tá? A DCTF Web é uma declaração, além de você declarar seus débitos e créditos, você gera guia previdenciária, que não vai mais ser a GPS, que a gente tem o costume de recolher no dia 20, agora é DARF previdenciário. Então, empresas do primeiro grupo, segundo grupo, o primeiro grupo já está fazendo recolhimento, o segundo grupo também vai começar agora a competência abril, para pagar a primeira competência agora em maio. E as empresas do terceiro grupo vão entrar em julho. Então, até agosto, em agosto, se cumprido todos os prazos, todas as empresas já vão estar, vamos dizer assim, pelo menos com toda a parte de folha e encargos completo dentro do social, né? Tem uma outra fase que vai substituir o fundo de garantia, como eu falei. A Caixa atrasou um pouquinho aí na entrega do sistema deles, que agora é a GR-FGTS, e esse sistema está previsto para entrar em agosto. Então, competência agosto, recolhimento em setembro. Então, ainda esse ano, todas as empresas vão estar já dentro do social, recolhendo seus encargos também dentro do social, conforme o social e os outros aplicativos. Legal, legal. E muito se fala nas multas, né? No não cumprimento das obrigações. Elas já estão sendo aplicadas, Rosângela? Olha, quando a gente fala de multas, o E-Social ele faz parte do SPED. SPED é um sistema de escrituração pública digital. Existem algumas multas já previstas. Genericamente, posso falar que variam entre R$500 e R$1.500 pelo não cumprimento do fechamento da folha, que seria o evento S1299, a folha enviada para o E-Social. Hoje, a gente sabe que tem várias empresas que já foram notificadas porque não fizeram entrega de eventos do E-Social. Então, a Receita ela consegue identificar muito fácil quais são as empresas que já enviaram algum evento ou que não enviaram nada. Então, essa atuação já aconteceu, ela está vindo via ECAC, né, que é uma base, lá no site da Receita Federal. A multa em si, particularmente, eu não conheço nenhuma empresa que tenha sido autuada, porque multadas. As que eu conheço que levaram a atuação, resolveram acordar e começar a enviar os dados. Então, eu não tenho nenhuma situação real de multa. Só que a gente não pode esquecer o seguinte, a multa do E-Social é uma multa. Quando você deixa de, por exemplo, uma empresa do primeiro grupo, que já tem que enviar as admissões no prazo, qual é o prazo? Um dia antes do início daquele colaborador. Se ela não está cumprindo esse prazo, o que ela está falando lá para o governo? Olha, eu não admiti o empregado no prazo. E ela pode ser questionada por isso. Então, a multa por não registrar um empregado hoje é em torno de R$3.000, né? Para as empresas em geral, R$800 para uma empresa pequena. Então, assim, não deixar... às vezes, por um erro, até você admitiu o empregado certo, só não fez a informação. Mas você vai dar a entender que você está em descumprimento da legislação trabalhista. E a gente tem legislação trabalhista, previdenciária e a parte tributária também, as obrigações acessórias. Então, não pode deixar para lá. Precisa realmente se organizar e começar a cumprir os prazos, não correr o risco de levar uma atuação e uma multa. Legal. E conta um pouquinho da tua experiência, assim, como que as empresas hoje em dia, quais são as principais dificuldades que elas estão enfrentando na adequação do E-Social, que você tem visto? Sim, o que eu tenho visto com os meus clientes, com os meus alunos, é o seguinte. Primeiro, a gestão não ter acreditado no E-Social e acabou não apoiando, às vezes não apoia no sentido de liberar o funcionário para até fazer um curso, ou ter umas horas dentro do horário de trabalho para ler. Existe a documentação técnica, é uma leitura um pouco mais pesada, ela tem que ser feita com muito cuidado. São muitos prazos, muitas informações. Então, essa falta de apoio, eu acho que prejudicou bastante, prejudica ainda. A questão de não entender que é uma nova era das relações trabalhistas e que não existe mais relação de trabalho sem E-Social. Né? Então, tudo mudou. Na verdade, sim, tudo acordou, deveria ter acordado. A gente já deveria fazer o certo, né? A cada tempo. Mas, enfim. Então, eu acredito que essa questão de não ter acreditado no projeto
dificultou a parte da implantação, porque agora, dependendo da empresa, tem muitas informações para mandar, muitas informações para checar e tem pouco prazo. Se você for pensar nos prazos que a gente está cumprindo. Então, deixaram muita coisa rolar e agora acordaram e tem que enviar. Questão de sistemas que, por vezes, às vezes, as pessoas não têm um sistema preparado ou não tem tudo que precisa, né, para ajudar, para deixar o trabalho mais ágil, que é o que você falou, né, do RH mais ágil, mais moderno. Então, dar esse apoio para quem trabalha no DP, poder, assim, contratar empresas ou serviços que possam agilizar, facilitar, automatizar tudo que puder ser automatizado e o tempo ser dedicado para análise. Então, hoje eu falo muito para os meus alunos, não existe mais profissional de DP do papelzinho, da folhinha. Então, é uma pessoa com perfil analista. Para você analisar, você tem que entender muito do que você está fazendo, tem que estudar e deixar o que, como se fosse manual, automatizado, para você ter tempo, você ter dedicação a outros assuntos. Eu ia te pedir algumas dicas, né, de como facilitar esse processo, mas tu acabou antecipando a resposta. Então, assim, tu acredita que processos mais automatizados, informação em tempo real, automatização do DP faz toda a diferença no cumprimento do E-Social? Muita diferença. Por quê? O tempo que eu vou gastar recolhendo espelho de ponto, recolhendo atestado, comprovando se realmente a pessoa estava em falta, estava em folga, ligando para alguém, liga para o chefe, liga para o gestor, a pessoa não está, ela viajou. Então, assim, o tempo que a gente gasta para, sabe, tentar sanar essa informação é um tempo precioso. Hoje em dia, tempo, eu acho que é o bem mais precioso de todas as pessoas e na organização. Então, esse tempo é desnecessário você gastar com coisas que não tem necessidade. Você pode fazer de outra maneira mais ágil. Você pode fazer de forma mais ágil, você pode fazer de forma mais segura. Quando eu penso assim, poxa, eu confirmei uma falta que não era falta, era uma folga, por telefone. Tá, se amanhã ou depois forem fazer uma auditoria, e na verdade essa pessoa não estava de folga, foi uma falta. Quem foi lá que colocou o abono? Fui eu, pessoal de RH. Então, eu fico insegura com essas questões. Quanto mais você puder automatizar, criar regras, e dentro dessas regras, claro, dentro do perfil da sua empresa, dentro das políticas da sua empresa e de acordo com a lei, te dá uma tranquilidade, te dá segurança. Diminuir aí a margem de erro, diminuir o teu risco enquanto empresa também, né? Também, com certeza. Legal. Infelizmente, a gente está chegando aí no fim. Foi uma super aula. Eu acho que a gente podia passar aqui a tarde inteira conversando sobre isso. Como tu trouxe, o E-Social não é uma expectativa, ele é uma realidade. Sim. Né? Então, o prazo já está aí batendo na porta de todo mundo. O prazo mais longo, que é governo, a gente já está há alguns meses de ele começar a chegar. Já está aí. Não tem nem mais anos aí pela frente. Verdade. Então, faz parte do processo de transformação digital das empresas também, eu acho. Essa questão de adequar o RH para o E-Social, trazer esse RH com o RH do futuro, mais descentralizado, com muito mais eficiência operacional. Né? Com certeza. Eu acho que tem um ganho aí para toda a organização. Eu te agradeço muito. Eu que agradeço. Fica aqui com a gente, que a gente recebeu bastante perguntas. Vamos trazer umas perguntas aqui para ti. Então, vamos lá. Qual é o prazo para registro de funcionário? Ele pode registrar retroativo? Olha, vamos dizer assim, poder não pode, gente. O prazo do registro da informação para o E-Social é um dia antes do início, tá? O que você pode fazer? Não tenho todos os documentos ou não recebi tudo, preciso conferir, não vai dar tempo? Manda um evento chamado Evento de Admissão Preliminar, S2190. São dados básicos, nome, CPF, data de início. Esse evento vai para o social como se assim, olha, eu vou admitir essa pessoa. E os dados complementares, que é o cadastro completo, com todas as informações, você tem até o dia 7 do mês seguinte, a admissão, para mandar. É claro que também você não pode demorar muito para mandar essa admissão completa, por quê? Pode acontecer no segundo dia a pessoa ter um atestado ou ter um afastamento, algo mais grave, pedir demissão, ser demitido. Então, o cadastro completo já tem que estar dentro do social para que eu consiga fazer qualquer outro lançamento de outra situação. Em relação aos estagiários, ele precisa ir para o social ou ele continua no artigo 62?
Eu acredito que a pessoa deva ter perguntado sobre horário. Se for isso, o estagiário, ele é um trabalhador sem vínculo de emprego. Então, não está regido pela CLT, tá? Então, o estagiário, ele não tem horário. Tanto que, no próprio manual, eles não têm lá uma informação de horário para o estagiário. Então, o estagiário não vai horário, embora o cadastro do estagiário tem que ser enviado ao social também, no caso, até o dia 7 do mês, que ocorre essa contratação. Então, tem um prazo diferente de empregado, tá? Os empregados, trabalhadores sem vínculo de emprego. Tá. Tem uma sigla grande aí que Vamos lá. que muita gente ainda se questiona. O que é DCTF Web? DCTF Web é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários na versão web. Já existe um programa que trata dos tributos federais, tá? E agora tem a DCTF Web. O que ela faz nesse momento? O que ela resolve? Ela pega as informações que a empresa manda do social, que é a folha de pagamento, o que ela descontou dos empregados, se teve salário maternidade, salário de família. Então, vai essas informações lá direto para a DCTF Web. Por outro lado, tem um outro ator nesse processo novo de gerar tributos, que é o EFD-REINF, que é um sistema de contribuições também, de retenções, e aí entra a retenção previdenciária das notas fiscais, quando tem prestação e tomação de serviço, né? Então, tem aqueles 11% das notas, então vai para esse outro sistema, tem que ser declarado. Perdão. Então, a FD-RINF manda as informações da nota, ou em algumas situações específicas, de, por exemplo, evento desportivo, que também tem uma contribuição. Vai pela FD-RINF, o social manda os da folha. Na DCTF Web, você vai já ter essas informações pré-informadas, você vai considerar se tem alguma coisa para fazer, alguma vinculação, ou você quer fazer uma alteração no sentido de não consigo recolher tudo agora, você não consegue alterar o valor, mas você consegue escolher o que você vai pagar e vai gerar guia. Então, o que vai gerar guia da Previdência agora é a DCTF Web, não mais a gente no próprio sistema de folha. E hoje a DCTF Web só cuida da parte previdenciária. No futuro, a gente não sabe ainda quando, vai juntar todos os tributos. Então, no futuro, eu espero que seja breve, todos os tributos que a empresa deve, seja de imposto de renda, contribuição social, tudo. Mas a parte previdenciária, você vai lá lançar os débitos e créditos e o resultado, se ainda tiver algo a pagar, você vai emitir um DARF único e vai pagar os tributos, tá? Seria, assim, de grande ajuda, porque hoje a gente tem quantos tributos na parte fiscal contábil? E data de vencimento distintas. Também, documentos distintos, então acho que vai ajudar bastante. Essa é uma das vantagens que não só o e-social vai trazer. No futuro, esse conjunto de sistemas vai trazer para a empresa como um todo. O Rogério está perguntando qual é o prazo para a gente enviar a folha de pagamento. Rogério, o fechamento da folha de pagamento é até o dia 7 do mês seguinte à competência. Lembrando que se não for dia de expediente bancário, você antecipa. Então, se você olha lá no seu calendário, dia 7 vai cair numa quinta-feira, é esse dia que você vai mandar. Dia 7 caiu no domingo, você não pode mandar no domingo, nem pode mandar no sábado, você tem que mandar na sexta. Foi o que aconteceu agora para o primeiro grupo, com a folha do mês de março, que teria que ser enviado até o dia 7 de abril, só que teria que antecipar para o dia 5, tá? Agora, vai depender em que grupo que você está. Se você estiver no grupo 3, por exemplo, ainda não começou a obrigatoriedade de folha, vai começar em julho, tá? Mas sempre no dia 7 ou antecipa quando não tem expediente bancário. A gente viu que os prazos do e-social, eles acabaram mudando um pouco aí no decorrer desse projeto, né? Na tua experiência, tu acredita que os prazos para governo serão mesmo mantidos? Olha, isso é um mistério. Honestamente, eu não sei, tá? A gente está no momento até de se discutir se a social vai continuar mesmo, se vai ser cancelado, se vai ser prorrogado. Olha, já se falou tanto de prorrogação e da última vez o governo foi muito firme. Então, assim, ele fez um faseamento, então quebrou em grupos, né? Das maiores até as menores e, por último, órgão público. Mas eu honestamente, não acredito que o social vai ser cancelado ou adiado.
Eu acredito que ele possa fasear ou aumentar as fases, ou criar novas fases, mas não ser cancelado ou adiado. É uma vantagem para o governo também ter essas informações unificadas, né? Então, eu não acho que possa ser adiado novamente, não. Uma última dúvida. A Rosana, ela está perguntando, se eu precisar corrigir uma informação, como é que eu posso fazer? Dá para fazer? Primeiro, dá para fazer? E se dá, como é que é feito? Sim. Você tem algumas informações que você pode retificar, tá? Então, aí vai depender do seu sistema de folha. Toda vez que você envia uma informação, você está enviando um arquivo. Você não enxerga isso, tá? É o sistema da folha que manda direto para o sistema biosocial. Só que o sistema biosocial, ao receber esse arquivo, ele te devolve um recibo e gera um número. Então, tudo que eu mandar para o e-social, eu recebo um arquivo de retorno com esse recibo. Se eu precisar, por exemplo, admitir uma pessoa com sobrenome de solteira, tá? Errei na admissão, na verdade, eu devia ter colocado já o nome de casada, eu vou retificar a admissão. Então, o sistema vai procurar esse recibo que consta lá dentro e vai pedir para, olha, retifica o evento tal de recibo número X. Então, ele já vai indicar. Agora, eu fiz de fato aconteceu uma alteração de horário. O empregado mudou de jornada, então você vai criar uma nova jornada, se for o caso, então tem a tabela, né, de horários, você vai enviar essa jornada nova e depois você vai fazer uma alteração contratual daquele empregado. Ele saiu do horário tal para o próximo horário. Então você pode fazer essas alterações. Uma das preocupações é a alteração da folha. A alteração da folha, como que ela acontece? O e-social ele não admite você pagar diferenças para o próximo mês, que é muito comum. Na verdade, o social não mudou nada. A gente nunca poderia pagar, não deveria, né, pagar a diferença da folha de um mês no outro, lá, diferença do mês anterior. Isso não poderia acontecer. O correto é a gente reabrir a folha, corrigir o que tem que ser corrigido, por exemplo, eu paguei 10 horas extras e na verdade eram 12, só faltou 2. Eu deveria corrigir a folha, pagar a diferença para o empregado, fechar a folha e pagar os impostos corretos. E o e-social só está pedindo que você faça o que a lei sempre pediu. Então, essa correção de folha ela é permitida, tem um evento chamado de reabertura de folha. Então, se eu já mandei minha folha e preciso corrigir, eu vou pedir a reabertura. Então, vai no evento para o e-social pedindo a reabertura, você faz a alteração necessária e faz o fechamento de novo, tá? Então, em qualquer momento, é possível retificar ou corrigir dados. Só depende da natureza do evento. Então, para alguns casos vai ser retificação, outros casos vão ser alteração mesmo, e no caso da folha de pagamento é reabertura. Legal. Infelizmente, a gente precisa encerrar por aqui. A gente está recebendo muitas perguntas, tá? A gente vai responder todas, né, Milena? A Milena vai compilar todas as perguntas no contato@agora.com.br. Então, o nosso time de marketing, com o auxílio da Rosângela, vai nos ajudar a responder todas as perguntas. Te agradeço muito, foi uma super aula, eu acho que para todo mundo, sim, né? Com certeza. Muito obrigada, Rosângela, pela tua experiência e dividir isso tudo com a gente. E também fica o recado para quem não é cliente agora, Exatamente. Dentro do contato@agora.com.br, você pode pedir também um contato com os nossos consultores de novos negócios. Legal. Gente, obrigada por hoje, foi isso. Espero que tu tenhas gostado muito da experiência de estar aqui com a gente. Eu gostei muito e, assim, agradeço pelo convite. Fiquei muito honrada em poder vir aqui ajudar, né, o pessoal a entender um pouquinho mais e simplificar o e-social. Muito bom. Legal. Esse foi mais um webinar da nossa série de webinars. Continuem nos seguindo aí que a gente vai postar notícias sobre os próximos. Para quem não conseguiu ver, a gente vai disponibilizar essa gravação nas nossas redes sociais. Obrigada, gente. Até logo. Obrigada. Obrigada.